Olá, pessoal. Boa tarde. Estou aqui com a queridíssima professora Fernanda Canavês, professora da UFRJ. Deixa eu ler a apresentação aqui dessa salgueirense, antes de tudo. Psicanalista e psicóloga. Ela é doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ, professora do Departamento de Psicologia Clínica da UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordenadora do Marginale, Laboratório de Psicanálise e Estudos sobre o Contemporâneo. A Fernanda é autora de diversos livros, artigos, professora brilhantíssima, colega desse GT, que lançou esse livro pela editora Devires, aqui, Psicanálise Brasileira, com o Joel Birman organizando o livro do nosso grupo. Muitos textos interessantes, o tema é super interessante. Então, queria, antes de passar a palavra para a Fernanda, dizer que a gente está num projeto de extensão da UFMG, o projeto Conversas Virtuais sobre Psicanálise, que tem por objetivo justamente divulgar as pesquisas científicas que se faz no Brasil e no mundo sobre psicanálise, a partir da psicanálise, da psicologia. Então, queria te agradecer, Fernanda, assim, não só em meu nome, mas em nome da UFMG também, por trabalhar no sábado à tarde e apresentar esse livro. A gente vai conversar livremente sobre ele, então, muito obrigado pela presença. Me conta um pouquinho da história do livro, né, o que é essa psicanálise brasileira, a gente vai ter que apresentar isso. Me conta um pouco. Beleza. Boa tarde, Fábio. Que bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite, para a gente seguir discutindo, né, esse tema, já que você tem um capítulo nessa coletânea com a Camila. Quero agradecer também a quem está aqui resistindo nessa tarde de sábado e nos assistindo agora, nos escutando. Vamos falar, assim, né, sobre como surge esse livro. Acho que também é importante, né, você mencionou o GT, mas antes de mais nada, eu quero falar sobre o Tacaracatá. Porque você foi divulgar lá o livro, né? E esse encontro aqui falou, não, Tacaracatá da Fernanda, né? Quem me conhece assim mais proximamente sabe que o Tacaracatá já virou uma marca registrada, né? Eu uso bastante essa onomatopeia, né? Para expressar diferentes afetos, assim, em geral de alegria, né? Com os braços abertos. É bom, eu sugiro, se você quiser experimentar aí, Tacaracatá, caracatá. Tacaracatá, caracatá. Mas não apenas, né? O Tacaracatá que eu gosto de lançar assim, em diferentes momentos, né? Cito em meus textos o Tacaracatá, não é de hoje. E aí é uma oportunidade para eu explicar de onde vem isso, né? Eu encontro o Tacaracatá dessa forma há algumas décadas, tendo aula de percussão com o mestre Faísca. O mestre Faísca é um mestre de bateria do Império Serrano, que é uma escola muito tradicional daqui do Rio de Janeiro, né? Sou salgueirense, sim, mas meu coração é imperiano. E, atualmente, quem está à frente da bateria do Império Serrano é o filho do Faísca, o mestre Vitinho. E não estou escapando do tema, não. Tem tudo a ver com o tema da coletânea. E o Faísca ensinando, transmitindo, né, percussão, ele usava muito, né, o tacaracatá, que nada mais é do que o som do carreteiro, como a gente chama, do tamborim. Tacaracatá, caracatá, caracatá, caracatá. E eu achei legal, assim, que você fez lá quase uma provocação, botando isso na legenda, porque despertou curiosidade, né? E eu achei interessante, porque não faz muito tempo, eu fui dar uma aula fora do Rio, e eu acho que isso é importante, a gente já traz a importância do território, né, para as discussões que a gente faz. Não vou nem dizer qual era a cidade, mas não era no Rio de Janeiro. E eu usando lá o tacaracatá, falando para uma plateia de psicanalistas interessados em psicanálise, né? E alguém se autorizou lá a pensar o tacaracatá e tentar me interpretar, né? Como se o tacaracatá fosse indício de alguma verdade oculta, né? Que o psicanalista vai lá interpretar. Foi muito curioso, assim, isso, né? Eu falei, não, gente, o tacaracatá
é o tacaracatá. Exato, né? Então, há psicanálises que vão ler tacaracatá e vão tentar aí, né? O que você tem a ver com o pai dela, sambista, né? E há psicanálises que vão entender o tacaracatá como tacaracatá mesmo, né? Fazendo laço, transmitindo como uma linguagem, né? Que é transmitida. Então, eu acho que quando a gente fala sobre psicanálise brasileira, né? E aí eu tenho até colocado no plural psicanálises a brasileira, como eu coloco na apresentação do livro, né? A gente tem que entender que estão todas essas psicanálises presentes, né? Então, é isso, me deu vontade de falar do tacaracatá, né? Trazer esse tacaracatá para cá. E, bom, como surge o livro, né? Talvez eu possa falar sobre isso. Eu e Fábio fazemos parte de um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, ANPEP, né? E o título do nosso grupo é Psicanálise, Subjetivação e Cultura Contemporânea. É um grupo, né, Fábio, assim, muito, assim eu entendo, né, um grupo muito inspirado pela obra do Joel Birman, né? Sim. O Joel participou ativamente, assim, né, das nossas trajetórias, de muitos que estão no grupo, né, de maneira mais ou menos próxima, e esse grupo reúne diferentes pesquisadoras e pesquisadores que são professores de diferentes universidades, né, brasileiras, e, bom, nos reunimos em torno, digamos, desse mote, que é a interlocução da psicanálise com a cultura. E a cada 2 anos a gente se reúne para decidir o que vai ser trabalhado no próximo biênio. Né? Então, não sei se você se lembra, mas em 2021 estivemos reunidos, né? E aí, a partir, que aliás foi quando eu assumi a coordenação desse GT, né? Então, atualmente, eu estou terminando o meu período como coordenadora e o Joel Birman é o vice-coordenador. Também por isso nós assinamos, né, a organização dessa coletânea, eu e Joel. E ali o Joel faz uma fala, eu tentei me lembrar do título, mas não consegui recentemente. Joel fala sobre modernismo, né, as relações entre modernismo e psicanálise, fala sobre, lógico, né, a história do Brasil. E a partir dali a gente começa a conversar e chega à conclusão de que seria interessante adotar o psicanálise brasileira como tema do próximo biênio, né? E eu acho interessante contar essa historinha, né? Porque até bem pouco tempo atrás eu não sei se um tema como esse sequer seria cogitado, né? E se ele emplacaria da maneira como ele emplacou até entre nós, né? Porque alguns de nós já trabalhavam, né, com essa temática, mas não era o comum, né? Não era o corriqueiro. Exato. Então, foi um momento bem importante, assim, se a gente quiser contar a história, né, o momento atual, lançando um olhar retrospectivo, né, para a história da psicanálise no Brasil. Perfeito, perfeito. E essa virada, assim, eu acho que tem a ver com o interesse, por exemplo, não sei se você concorda, que também é recente, né, Fernanda, de psicanalistas se voltarem, por exemplo, para a luta antirracista, que eu acho que tem a ver com essa coisa, né, da psicanálise brasileira, mas o que mais, né, assim, o que você acha que acaba produzindo, né, uma psicanálise brasileira, assim, o que... Esse interesse, né? Esse interesse. Eu até estava me lembrando da defesa da minha tese, que foi em 2012, e aí a minha tese foi uma articulação, né, entre os conceitos de violência, trauma e resistência, sobretudo a partir do Freud, né, mas dialogando com outras áreas do saber. E foi muito curioso, assim, porque para falar especificamente sobre violência, eu me utilizei de um diálogo, né, a posteriori, é óbvio, né, do Freud, do pensamento freudiano, com as políticas de segurança à época em voga aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, eu falei bastante sobre as UPPs, né? Foi o jeito que eu dei lá para territorializar a violência, né, na cartografia da cidade por onde eu transitava, né? E aí foi muito curioso, porque um colega na banca, né, disse, olha, sua tese é brilhante, sei lá o quê, muito bem escrita, maravilhosa, muito bom, mas, ó, detalhe, né?
Detalhe, só que não. Mas essa discussão aqui sobre o PP, eu não sei a que serve. Né? Não precisa, vamos ficar aqui no campo das ideias, né? Supostamente desencarnadas, porque nunca são, né? Mas não precisa da gente falar sobre o território. E não faz tanto tempo, né? Eu não sei se é por causa da minha idade, mas assim, 12 anos para mim não é muito tempo. Não. Então, há 12 anos, né? Os mesmos colegas que hoje estão falando sobre carnaval, sobre, enfim, sobre o que quer que seja, né? Samba e tal. Não estavam muito interessados nisso, né? E eu vejo, quando eu falo assim, eu não estou ironizando, não, né? Eu vejo com ótimos olhos o fato de hoje, né, a psicanálise por aqui no Brasil se voltar para o Brasil. Você falou da luta antirracista, né? Até porque a gente teve figuras importantíssimas nesse sentido, mas que não, na nossa história, né, que não receberam o devido reconhecimento, né? Como a Neuza Santos Souza, a gente até estava trocando uma ideia sobre isso, né? Que o Jurandir, que faz o prefácio do livro da Neuza, ele pergunta, né, em determinado momento, Neuza, mas por que você não continuou pesquisando sobre esse assunto, né? Ao que ela responde, porque eu não tenho destinatário. Né? Então, figuras como a Neuza, a própria Lélia Gonzalez, né? Vou aproveitar aqui, não estou fugindo do tema, mas eu vou aproveitar aqui e contar um caso que eu venho repetindo, e acho que ele precisa ser repetido mesmo, né? Não sei se você sabe disso, mas a Lélia apresentou o racismo e sexismo na cultura brasileira, que é um texto assim basilar, né, do pensamento dela, apresentou no colóquio Psicanálise Política. Olha só. Exato, o tal colóquio. Isso quando? Em 1980, né? Então, em outubro de 1980, no colóquio organizado pela Clínica Social de Psicanálise Ana Katrin Kemper, né, que existiu aqui no Rio de Janeiro de 73 a 91, ela apresenta esse texto e a gente tem notícias desse colóquio, principalmente por conta do caso Amilcar Lobo, porque é nesse colóquio, né, com o protagonismo da figura ali do Hélio Pellegrino, né, muito importante, aliás, nesse momento, né, na história do Brasil e na história da psicanálise. Então, a gente tem notícias desse colóquio por conta lá dessa bomba, né, da denúncia de um psicanalista que colaborou ali com o regime da ditadura, né? Mas a Lélia apresentou, só que a gente não tem notícias disso. Essa fala, ela é publicada, ela apresenta em outubro de 1980, depois ela apresenta novamente, mas depois, um pouquinho depois, na Unpox, né? Em 1981, eu até estou aqui com esse livro, né? Em 1981, esse texto é publicado, né? Uma coletânea que foi feita desse colóquio, Psicanálise Política. Né? Então, esse livro existe, mas a gente só tem notícias, a gente só teve notícias desse texto da Lélia, né, salvo engano, a partir de 1984, com a publicação lá da fala dela na Unpox. Então, ela trouxe, né, essa interpretação mesmo, né, dela, da cultura brasileira, super importante, né, com críticas muito importantes endereçadas ao mito da democracia racial, para uma plateia, né, repleta de psicanalistas, de figuras super importantes da história da psicanálise, mas isso não reverberou. Né? É só agora, mais recentemente, como você disse, né, que até sob a égide, né, dessa pauta de uma luta antirracista, que a gente tem mais familiaridade com a obra da Lélia. E por quê, né? Eu tenho, sim, algumas ideias, assim, né, de por que agora a gente está se voltando mais para o território, né? Não sei se você vai concordar comigo. Acho que, em primeiro lugar, por conta da chegada do debate dito decolonial ao campo psicanalítico. Toda a ver. Uma chegada, aliás, absolutamente tardia, né, se comparada à chegada às disciplinas vizinhas, né, como as ciências sociais. Perfeito. Né? Então, uma chegada bastante tardia, criticando aí a colonialidade, né, que não vou nem dizer que persiste, né, a colonialidade do campo psicanalítico, né, muito em função, e aí não sei o que você acha, né, mas me parece muito em função dos desdobramentos do sistema de cotas. Perfeito.
Mudou então, a universidade, né, Fernanda? Muito, totalmente. Muito, né? E assim, mudou pouco, né, para o que a gente espera, mas mudou, vem pluralizando mesmo, assim, né? Não só o perfil do público que senta nos bancos da universidade, né? Mas também as epistemologias de que a gente lança a mão. Exatamente. Então, o sistema de cotas nos tensiona também, né? Nós, psicanalistas que estamos na universidade, a psicanálise se serve da universidade também nesse sentido. Perfeito. Né? Então, acho que essa seria uma primeira linha de força nessa cartografia, assim, né? De por que a psicanálise no Brasil se volta para o Brasil hoje, né? Uma segunda dimensão que está presente, aliás, aqui na nossa coletânea, que é muito trabalhada por conferencistas do evento, né? O Emiliano de Camargo Davi, ele faz a conferência de abertura falando sobre um racismo à brasileira, e aí ele publica, né, em parceria com o Márcio Farias, ambos colegas lá do Instituto Ama Psique e Negritude, e eles levantam essa bola, né? Bom, o que acontece? Tem uma demanda negra por psicoterapias e por psicanálise que sempre foi reprimida. Perfeito. Né? Mas, nos últimos anos, em função das gestões progressistas do Partido dos Trabalhadores, né, há uma maior circulação social dessa população, né, e essa demanda pode ser, ainda que não tão escoada, né, mas não é mais tão reprimida assim. Porque, aliás, o Emiliano, ele traz, né, ele fala, eu acho que esse samba não sei se é do Zeca, mas é o Zeca que, enfim, chegou até mim através do Zeca, né? Você sabe o que é caviar? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Né? Você sabe o que é psicanálise? Né? Nunca ouvi, só ouço falar. Nunca ouvi, só ouço falar, mas quero, né? Porque os brancos estão lá comendo, eu também quero, né? Assim, diz o Emiliano. Então, o que acontece? Com essa chegada, assim, né, mais contundente, por assim dizer, né, desse público à clínica, é preciso que a clínica também reveja os seus postulados epistemológicos, né? Então, aí, a partir de então, a gente tem, sim, uma necessidade, né, de mais circulação do debate racial, né? Esse questionamento, né, por parte da negritude, da branquitude, nas teorias, né, do nosso campo. Então, esse seria uma segunda força aí atuante para esse estado de coisas, né? E eu ainda talvez não esteja, a terceira que eu vou falar agora, não esteja em pé de igualdade com as duas que eu acabei de comentar, né? Mas eu também acho, e aí talvez seja uma especificidade do Brasil, não sei dizer mesmo, né? Eu teria que me dedicar aí ao estudo de outros cenários, talvez na América Latina, não sei. Mas acho que aqui no Brasil, acho no sentido da especificidade, né? A gente observa um florescer de diferentes coletivos de psicanálise, que não são, né, vinculadas a escolas de formação, né, escolas de psicanálise, tampouco as universidades, né, alguns sim, mas minoria. Então, esses coletivos que surgem, né, sobretudo a partir de 2016. E 2016, um ano decisivo, né, na história mais recente do nosso país, o ano do afastamento da Dilma. Né? Então, não deixo de ver esses coletivos de psicanálise como uma espécie de resposta do campo psicanalítico a essa ameaça assim, mais frontal ao pacto democrático. Né? Democracia colocada aqui a duras penas, né? Mas que a partir de 2016 recebe, sim, esse golpe, com a ascensão da extrema-direita, né, ao poder, com o próprio surgimento do fenômeno do bolsonarismo. Então, me parece, não sei o que você acha, mas assim, me parece que é um elemento também, né, que faz com que a gente campo, né, se volte mais para o Brasil hoje. Totalmente, excelentes hipóteses. As redes sociais, né, pensando nas três hipóteses, né, ecoam, fazem aumentar também, né, esse barulho, o fato da universidade ter mudado, né, em especial com os governos do PT, né, que abriram a universidade, né, para a população negra em especial, população mais pobre, com o sistema de cotas, por exemplo, né, aqui na UFMG essa mudança é muito visível, né, em todos os sentidos desse termo, e isso, por exemplo,
repercute mais com a ampliação, por exemplo, das redes sociais. Então, os alunos, por exemplo, colaram cartazes na Fafiche. Na Fafiche é curioso porque tem uma estátua do Kant no meio da Fafiche, é um busto do Kant, né? E aí eles colaram vários cartazes com trechos absurdamente racistas do Kant, e aí eles perguntam, né, nesses cartazes, por que a gente fica lendo esses caras, né? E quando que a gente vai mudar a epistemologia? Isso vai para as redes sociais, isso é amplificado, né? Eu acho que as hipóteses que você levanta são excelentes, né? A extrema-direita obriga a gente também a se posicionar, a luta tem se dado nas redes sociais, né? E aí os coletivos de psicanálise, né, que estão interessados em entender essa luta decolonial também, né, participar disso, também tem que se posicionar a partir daí. Eu acho que é aí que vem mesmo, assim, aparecem muitos psicanalistas, por exemplo, na mídia, né, o Dunker, eu acho que foi um dos grandes que apareceram para analisar, inclusive, o discurso do Bolsonaro. Foi um vídeo que circulou muito, né? Então, assim, isso acaba... então vamos pensar nesse fenômeno brasileiro aqui, e isso... Mas na UFMG deu para sentir também, assim, surgimento de vários projetos antirracistas, né, projetos, né, ligados aos projetos de extensão, por exemplo, né, que é uma política dessa reitoria da UFMG, né, assim, que está forçando muito para a gente ir para a rua, né, para fazer extensão, para amplificar a voz da universidade. Isso necessariamente faz aparecer, né, esse interesse, vamos chamar interesse decolonial, né, que certamente vai ajudar a gente a pensar na problemática brasileira, né? São movimentos aí, né, conjugados, né, a própria integralização das ações extensionistas na universidade, né? Bom, não vamos mais depender da boa vontade lá dos professores que querem fazer extensão, né? Os professores vão ter que fazer extensão, né, na UFRJ, senão a gente nem progride na carreira, né? Exatamente. Então, assim, e também agora a gente vai para a rua. Não, a gente vai para a rua. Agora, tem que ver também como a gente vai para a rua. Tá, perfeito. Tem que ver como a gente vai para a rua, porque eu costumo falar, né, assim, me ocorrem, assim, vários coletivos, né, o Psicanálise na Rua, lá em Brasília, né, com a Tessa é uma grande referência para mim, Tessa Guimarães, maravilhosa, né? A Clínica Pública de Psicanálise, que agora encerrou os seus trabalhos, com Daniel Guimarães também, grande referência. Acho que as minhas referências vêm muito daí, inclusive, né? Pessoas que vêm pensando mesmo, mas o que é isso? Aquilo que eu venho formulando nos termos de uma clínica da rua, né? E não propriamente na rua. Porque senão... Acho que tem esse risco, né, do cara sair lá do consultório dele com, sei lá, o seminário do Lacan na mochilinha, ou sei lá, o que quer que seja, o Laplanche, já que estou aqui conversando com você. O Laplanche, né, na mochilinha, e chega lá na praça, tira o livrinho e vai encontrar ali o Laplanche na praça. Né? Então, assim, eu falo que não dá, né, porque senão é uma grande gambiarra clínico-conceitual. Sim. Né? Nesse trajeto, o cara tem que ter entrado num bloco de carnaval, tem que ter tomado uma cachaça, tem que ter dado uma pirueta lá na ginga da capoeira, sei lá o que esse cara vai fazer. Mas essa mochila tem que chegar lá revirada. Perfeito. Né? Perfeito. Mas uma coisa que eu pensei também quando você falou do Christian, né, como a psicanálise, por vezes, né, tão desqualificada, né, como sempre, né, mas por vezes tão desqualificada, nesse momento é convocada também a fazer análises de conjuntura. Sim, sim. Né? O que significa, né, o fenômeno do bolsonarismo? Né? Como que os psicanalistas vão pensar sobre isso? Né? Exato. Então, acho que nesse momento também a psicanálise é convocada e acho que uma forma de dar uma resposta, seja lá quais forem as razões, né? Às vezes também por culpa, né, de ter ficado lá encastelada nos consultórios, né, dos bairros mais ricos, dos grandes centros. Da Zona Sul Profunda, como você falou. Aqui no Rio faz sentido falar Zona Sul Profunda, né? Porque é a região da cidade da galera mais endinheirada, né? Então, não sabemos exatamente os motivos, enfim, né? Mas a psicanálise que sai desse modelo mais privatista, mais ambulatorial. Perfeito. Um movimento, né, que já tinha acontecido, e é preciso que a gente fale disso, né, um movimento que já tinha acontecido na nossa história por conta da inserção de psicanalistas nas políticas públicas. Importantíssimo.
majoritariamente no campo da saúde, né? Então, esse encontro, ele não é exatamente novo, né, na história da psicanálise no Brasil, mas certamente há novidades, sim, me parece, né, do surgimento desses coletivos hoje. Super. Eu acho que teve, óbvio, né, assim, tem alguns, eu lembro do, como é que ele chama? Otávio, eu acho, não sei o que, Otávio, que faz um livro sobre psicanálise brasileira, para pensar a questão do pacto social brasileiro. Vou tentar lembrar do nome dele. Thales Absaber também, que vai para a rua, faz uma clínica na rua. Mas eu sinto que, né, nessa genealogia que a gente poderia tentar fazer, né, assim, de como que a psicanálise sai do consultório, né, essa clínica bem individualista, né, burguesa mesmo, que está servindo mesmo a uma determinada classe social no Brasil, como que ela vai para a rua, né, efetivamente, assim, via universidade. Parece que essa é uma das linhas de força, efetivamente, né? Na clínica, por exemplo, né, que a gente tem na universidade, geralmente a gente está atendendo a população pobre, né, que não tem acesso aos consultórios, né? Então, parece que tem linhas de força assim, muito interessantes, né, para a gente pensar nessa genealogia. Você ia ler um trecho da Lélia? Onde que está? O trecho da Lélia, de que eu te falei, porque é um trecho, né, assim, talvez antes até de ler, para ele ganhar mais força, Fábio, talvez uma pergunta, assim, interessante o que é a psicanálise brasileira, né? Boa. Você tem uma resposta? Aqui, não, além de ser a coletânea. Primeiro, uma coletânea publicada pelo Deveres. Uma coletânea. Quem chegou agora, gente, estamos conversando com a Fernanda Canavies, autora e coordenadora dessa edição aqui, junto com o Joel, Psicanálise Brasileira, editado pela Devires. O que é a psicanálise brasileira? Diz aí, você... Então, pensando numa genealogia, né, rapidamente, em primeiro lugar, a psicanálise brasileira foi a tentativa de uma apropriação colonial de aplicação de um método nascido na Europa para as elites brasileiras, né? Então, acho que a psicanálise brasileira é isso, né? Assim, no início do século XX, né? E no percurso do século XX e XXI. Aos poucos, na medida em que ela vai se inserindo, principalmente na universidade, ela começa a ser contaminada, por assim dizer, pela problemática na qual ela está imersa, né? E aí a psicanálise brasileira é esse método sendo transformado, contaminado, colonizado pelas problemáticas brasileiras, né? Em especial, eu acho que é a grande linha de força, o nosso pacto social que está atravessado pelo racismo estrutural, né, pela cultura escravocrata, e isso parece, de alguma maneira, ser um grande desmentido que a psicanálise brasileira começa a quebrar, né, dá essa sensação no final do século XX, na década de 80, né, com esses grandes pensadores, o Hélio, né, Otávio Souza, né, a Lélia, Neuza, enfim, todas essas pessoas que começam a dizer, como é que vocês vão conseguir pensar, mesmo da branquitude aí que vocês estão atendendo, sem pensar o racismo que constitui o nosso pacto social. E aí depois eu acho que outras linhas de força que vão formando essa psicanálise, assim, então a psicanálise vai para as políticas públicas, uma psicanálise que está no samba, na capoeira, na umbanda, né, coisas que começam a aparecer, né, articulações assim que a gente não imagina, né, não vê de fato, né, na psicanálise do norte global, né? Então, me vem um pouco isso, assim, uma psicanálise contaminada pelas problemáticas dos trópicos, né? Que são principalmente essas, né, racializadas e atravessadas por uma questão de classe também, né, que a gente vai, como você falou, né, a hipótese assim da força
né, dos estudos decoloniais, eu acho que amplificam imensamente esse tipo de saída, né, de uma psicanálise lá do altar, né, europeu, principalmente, né, analistas que têm que ir, como se o sinal assim, de um bom psicanalista você fez a análise na França, né, você fez a análise com um analista francês, né, você fez o doutorado... Você sabe falar alemão? Você sabe falar alemão? Exatamente, você cita, né? Então, é esse o ponto. Para pegar uma pergunta aqui da Maria Baderna, é possível uma psicanálise brasileira sem tacaracatá? Né? Então, Maria Baderna é maravilhosa. É quando chega o tacaracatá que a gente começa efetivamente, ouve o tacaracatá, a gente começa efetivamente a pensar numa psicanálise brasileira. Mas o que você acha que é? Por onde você acha que passa? Se é possível uma psicanálise brasileira sem tacaracatá. Bom, acho que o campo mostra que sim, né? Como eu comecei falando, né? Assim, são psicanálises múltiplas. E até o que é a psicanálise brasileira depende de quem vai responder. Quer ver uma coisa interessante? Esse livro, né, ele decorre de um evento que foi organizado pelo nosso GT, que aconteceu aqui na UFRJ em outubro do ano passado, né? Porque é sempre na instituição de quem está coordenando. Como eu sou professora da UFRJ, foi na UFRJ. E aí, eu lá, né, com todas as minhas dificuldades com as redes sociais, não sou igual ao Fábio, tenho muitas dificuldades nesse sentido. E aí fui lá, criei um perfil no Instagram, Psicanálise Brasileira, que está lá, está até ativo, né, ainda. E foi muito curioso, porque eu entrava, assim, eu via que o algoritmo estava sugerindo receitas, né? E eu falei assim, gente, que diabo é isso, né? Aliás, fiz altas receitas, fiz uns bolos, né? Umas coisas maravilhosas, a partir lá do meu movimento de entrar no perfil para publicar as coisas sobre o evento, né? Então, assim, aos olhos do algoritmo, a expressão "a brasileira" tem a ver com comida. Interessante. Tem a ver com comida. A brasileira tem a ver com comida, né? Você traz aí na sua resposta, né, duas dimensões assim que talvez valha a pena distinguir, esmiuçar mais assim as diferenças, né? Porque quando se fala em a brasileira, talvez circule mais amplamente no imaginário social, embora não seja um senso comum, óbvio, né? Assim, no sentido de não é unívoco, né? É isso que eu quis dizer. Mas circula no imaginário social que uma psicanálise brasileira teria a ver com determinados fenômenos que são facilmente associados à nossa cultura, né? Então, o samba, a capoeira, né? Enfim, o forró, o carimbó, né? E é complicado, né, Fábio, se a gente parar por aí, porque pensar dessa maneira traz alguns embaraços, né, além de um grande risco, assim, alguns embaraços porque eu acho que a gente reproduziria, se a gente ficasse estacionado aí, a gente reproduziria agora em relação a uma suposta psicanálise brasileira, algo que já é conhecido, né, da nossa história, que é o embaraço de se chegar a uma identidade nacional. Tá. Né? Então, em algum momento, até eu e a Jo colocamos lá no capítulo, né, a gente retoma o Eduardo Viveiros de Castro falando, olha, esse negócio aí de pensar sobre uma identidade brasileira é absolutamente normativo, não é descritivo, né? Não é neutro isso. Você vai descrever uma determinada cultura, você vai estar orientado ali por alguma, né, alguma norma, né? Então, a gente correria o risco, se a gente ficasse nessa, né, apenas, de reproduzir agora em relação à psicanálise o que já se deu em relação a uma identidade nacional, que é o brasileiro, né, o povo brasileiro, né, para usar o povo, né, um termo bastante até comum, né, do modernismo, enfim. E acho que uma terceira dimensão que eu achei importante falar a partir da sua resposta, né, é sim isso que você traz mais fortemente, né, que é pensar sobre os desdobramentos desse saber, sim, desse saber, dessa técnica, né, que foi gestado lá na modernidade europeia, em outra época, em outro território, né, os desdobramentos do encontro desse saber com o nosso território. E aí, voltando à pergunta da Maria Baderna, né, bom, o que a gente pode esperar desse encontro?
A gente pode esperar a psicanálise com tacaracatá, mas a gente pode esperar a psicanálise sem tacaracatá também. Perfeito. Né? Que é igualmente territorializada. Né? É igualmente territorializada, mas talvez se tente aí apagar os rastros, né, que nomeiam a norma, né, os rastros que marcam, né, a inserção também da psicanálise sem tacaracatá aqui. Perfeito. É o que o Júnior está perguntando, assim, na prática, como é que acontece, né, essa psicanálise brasileira, né, tipo, você acha que tem resistência para trazer o seu tema, né? Aliás, quero convidar a Fernanda, tá, gente, para falar do livro dela, que já está esgotado. Eu não achei aqui na biblioteca, mas vou achar e vou mostrar aí depois, né, o tema sobre a resistência, psicanálise e resistência. Tem resistência à psicanálise né, atravessado pelo tacaracatá, atravessado pelo... Né, por isso, né, tipo, os analistas tendo que se haver, principalmente com a política, né, Fernanda? Tipo assim, você é trabalhador, meu caro, você não só é trabalhador, como você está atravessado pelo racismo, você está atravessado pela homofobia, transfobia, né, toda a questão do psi-safe que apareceu, né? Enfim, como é que a gente pensa nesse tema no nosso dia a dia, na prática? Tanta coisa, que resistência, por que será, né? Resistência é meu tema desde sempre. Exatamente. O tacaracatá. Bom, acho que o que a gente mais escuta, né? Isso não é psicanálise. Isso não é psicanálise. Essa é a cartada, assim, de ouro. Isso não é psicanálise, você não entendeu a psicanálise, né? Eu me lembro da Miriam Debier também, que quando você falou, né, do Tales, eu me lembrei também da Miriam, né? Me lembrei dos Broid, né? A Miriam, uma vez no evento do Marginalia, contando a trajetória dela, né, com problemáticas assim muito parecidas, mesmo que mais, né, sei lá, década de 1990. E aí ela falou que aprendeu a dar uma resposta, né? Não, mas isso que você faz é psicanálise? Perguntam para ela. Aí ela responde: e o que você faz é? Maravilhosa, né? Então acho que assim, é indício dessa resistência nessa acepção, né? Também pensei... lembrei de mais um caso aqui. Lá em 2020, eu submeti um texto a uma revista especializada em psicanálise. Já contei isso aqui, já contei isso algumas vezes, mas vou contar aqui também, porque eu acho tão interessante, né? E aí o texto fala sobre marcadores sociais da diferença, né? Mais especificamente, raça, gênero e classe social na clínica psicanalítica. E aí vieram lá os pareceres, né? A gente submete o artigo, aí vem os pareceres dos colegas do campo, né? E aí os pareceres muito elogiosos também, tá bem escrito e tal, e tacaracatá, sem tacaracatá, né? E aí eu achei incrível, assim, essa frase, né? Esses temas, eu estava falando de raça, gênero e classe social. Esses temas são muito importantes para psicanalistas que atuam na área pública. Ou seja, já fantasiei lá, né? Sei lá, que é um cara atendendo na Zona Sul Profunda, no consultório. Falei, gente, mas no consultório desse cara não tem, não, né? Raça. Não aparece. Raça, né? Gênero. Então, me lembrei aqui de mais esse episódio, né? A pergunta sobre a prática, você lembra? Não lembro, assim... fiquei com vontade de dizer como pensar na psicanálise brasileira acontecendo na prática, né? Eu acho que a psicanálise brasileira contempla essas múltiplas versões da psicanálise. Isso. Né? O que eu estou tentando aqui fazer, né, não é dizer que tem a psicanálise, né, que teria uma psicanálise brasileira. A psicanálise contempla todas essas dimensões, né, esses fenômenos. Né? Também o racismo brasileiro, como a gente vem falando aqui. Né? Mas me deu vontade de falar também, Fábio, assim... a partir da pergunta me ocorreu algo, lógico, né, com que eu venho trabalhando assim, né, nos últimos anos, e talvez por isso tenha me ocorrido, que talvez é quase uma tática, sabe, de territorialização da psicanálise, esse encontro com os chamados saberes populares. Né?
o encontro com o samba, porque é muito difícil, até é possível, né? Tem gente conseguindo fazer isso, mas assim, é muito difícil que você lance mão de um samba, que você lance mão, né, da sabedoria que vem, por exemplo, das escolas de samba, e que você não territorialize, né, esse saber que vem lá da modernidade europeia, né? Então, mas assim, né? Quando eu falo de samba, quando eu trabalho com samba, não é para os versos de samba ficarem lá aprisionados nas epígrafes dos nossos textos, né? Nos agradecimentos dos trabalhos acadêmicos. É engraçado isso, né? O psicanalista gosta de citar muito Caetano Veloso. Né? Então, assim, tomar mesmo a tese, né? Tomar os versos de samba como uma tese, né? Uma tese, inclusive, capaz de interrogar as versões, as teorias canonizadas do campo psicanalítico. Né? Acho que é um encontro que é isso, né? Não vejo por que a psicanálise resistia a isso, né? Naquilo que talvez o Derrida chamasse de uma resistência autoimunitária da psicanálise, né? Uma psicanálise que resiste a si própria, né? Que resiste ao seu próprio poder de colocar em crise, né? Aspectos da cultura, né? Então, assim, se é possível interrogar mesmo. Eu me lembrei do Candeia, e ainda não cheguei e não esqueci do trecho da Lélia que eu vou ler. Mas o Candeia tem um samba, e não sei se você sabe, né, mas eles trabalharam juntos, né, até na Grandes Quilombo. A Lélia cita muito, né, o Grêmio Recreativo Arte Negra, Escola de Samba Quilombo. Tem agora não está aqui para mostrar, mas a edição que saiu agora, belíssima, né, de festas populares no Brasil, não sei se você já viu. Vale muito a pena, assim, da Lélia, né, tem fotos belíssimas, e aí tem o documento, né, do Candeia lá, se não me engano, sobre o enredo de 78, talvez, agora não me lembro, né, e a Lélia, eu fiquei muito emocionada quando eu vi isso, e a Lélia rabiscando, né, o documento do Candeia. Então, eles tinham essa proximidade, a Lélia cita isso, né? E o Candeia, em 1970, ele compõe um samba que é Dia de Graça, né? Se você for botar os links depois, tem que botar o link desse samba, que é uma grande tese aqui para a gente considerar quando a gente está pensando sobre a psicanálise brasileira. E aí, lá ele vai colocar, hoje é amanhã de carnaval, as escolas vão desfilar, e aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai entrar na passarela, salve a Portela. E aí segue o samba, né? Chega até na universidade, não vou dar spoiler para que as pessoas escutem esse samba, Dia de Graça, mas chega também no verso, mas depois da ilusão, coitado, negro, volta humilde barracão. É uma crítica, né, ao mito da democracia racial. Muito bom. No samba do Candeia, né, 1970. Né, crítica que a Lélia faz também lá em Racismo e Sexismo da Cultura Brasileira. Eu vou ler agora, porque justamente é desse texto, né, o trecho que você tinha falado. Tá onde, Fernanda? Tá em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Não, o livro. Eu tô lendo daqui, né? Ok, por um feminismo, ok. Mas tem também, o tal do caos lá que eu contei, que saiu, né, na coletânea esgotada, né, Psicanálise Política. Enfim, é fácil de achar esse texto, né? Ainda bem que agora é fácil de achar esse texto, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que eu super recomendo, né? Texto muito importante. Ótimo. E a Lélia lá vai dizer o quê? Porque a Lélia, talvez valha um preâmbulo assim rapidinho, a Lélia vai entender o racismo, né, como um sintoma da neurose cultural brasileira. Né? E como sintoma, e aí quem está escutando a gente, quem está assistindo, deve saber, né, porque já são iniciados de alguma maneira em psicanálise, mas vamos lembrar aqui, o sintoma é a manifestação de um conflito inconsciente. Né? Então, há ali um desejo, mas há também defesa contra esse desejo. Né? Assim como o sonho, assim como os ditos espirituosos, né, o ato falho. Então, para Lélia, o racismo é um sintoma da neurose cultural brasileira. Né? E aí, esse conflito inconsciente, né, ele é compartilhado no nosso imaginário social, mas traz um desejo por parte da branquitude de um Brasil branco. Mas o Brasil não é branco.
Então, como que a branquitude vai sustentar um Brasil branco, né? Se nós temos lá os elementos afro-indígenas, né? Como a Lélia vai colocar. Muito então, bom. A Lélia diz, né? Esses elementos são incorporados, né? Para que se diga, então, que o Brasil é um país miscigenado, misturado. Olha o perigo aí da mistura. Perfeito. Né? Somos uma democracia racial, que é o que ela vai rasgar esse véu assim, né, maravilhosamente nesse texto, mas não apenas nesse texto, né? Então, ela traz e aí talvez seja o exemplo mais paradigmático na obra dela, né, o desfile da escola de samba. A mulher preta no desfile da escola de samba. Como ela aparece, né? Que o Candeia também está trazendo no texto dele, olha eu, maravilhosa, na tese dele, né, do samba. A mulher preta, né, ela é tomada como uma rainha no desfile da escola de samba, mas é um breve momento, porque depois ela volta a ser lá tomada como a doméstica, aquela que precisa entrar pelo elevador de serviço, né? Mas no momento do desfile da escola de samba, esses elementos, né, são exaltados em nome da sustentação desse mito da democracia racial. Né? A Lélia vai tomar o carnaval como um rito que atualiza o mito da democracia racial. Né? Então, é muito perigoso, né, a gente tomar nesse sentido. Né? Assim, que bom que a gente possa se voltar para elementos da nossa cultura, né, que também é misturada, né, porque também é complicado a gente falar o que é a cultura brasileira, mas, enfim, não vamos entrar nessa agora. Mas tem esse risco, né? E aí eu vejo esse risco com preocupação, né? Que é o risco de reedição do mito da democracia racial. E aí a Lélia vai dizer lá nesse texto, né? Ela está falando, aliás, ironicamente, né, do como os brancos, né, acham que os pretos falam errado quando falam, por exemplo, Flamengo. Né? E aí ela está se referindo ao português, né? Bom, o Brasil é falante de português, né? O branco não entende isso, né? Então esse é o contexto. E ela vai dizer, só que na hora de mostrar o que eles chamam de coisas nossas, entre aspas, é um tal de falar de samba, tutu, maracatu, frevo, candomblé, umbanda, escola de samba e por aí afora. Quando querem falar do charme, da beleza da mulher brasileira, pinta logo a imagem da gente queimada da praia, de andar rebolativo, de meneios no olhar, de requebros e faceirices. E culminando, pinta esse orgulho besta de dizer que a gente é uma democracia racial. Perfeito. Muito bom. Então, assim, sim, é a psicanálise brasileira. Sim, trazemos elementos, estamos aqui pensando sobre isso, né? Mas... é isso, tem que botar o corpo para jogo também, até para não ficar meio ridículo, né? Eu fico achando, às vezes, um pouco uma certa vergonha alheia, né? É botar o corpo para jogo, né? Territorializar esse corpo, né? Circular pelo seu território, para que a gente não veja, né, acontecer na psicanálise o que o Candeia colocou lá no samba, né? Mas depois da ilusão, coitado negro, volta humilde barracão. Exato. Tipo, né, para trazer para o nosso campo a coisa de, por exemplo, convidar, né, pessoas negras, professores negros, né, psicanalistas negros para os congressos, por exemplo, né, e aí depois, beleza, passou a festa, passou o desfile, né, tchau, né, pensar nas estruturas de poder, né, para manter essas pessoas lá, né, professores, psicanalistas, né, alunos que a gente está formando, por exemplo, né, eu fico pensando questões muito pragmáticas, né, Fernanda, assim, condições materiais. Pelo amor de Deus. Grana, dinheiro, entendeu? Né? Rede de encaminhamento, né, para esses analistas que eu estou formando na UFMG, por exemplo, né, que são pessoas negras, né, que vão se tornar ótimos analistas, né, como que essas redes de encaminhamento se dão, né? Por enquanto, elas são muito engessadas, né, por atravessamentos de classe, raça, gênero, né? Então, não né, tá atento a isso, porque senão fica essa coisa meio do branco, né, falando do samba, tô aqui mostrando a minha ginga, meu parangolé, e aí fica um pouco ridículo, para dizer o mínimo, né?
tem algumas... E a gente não sabe, né? Ah, tá, vai. Não, diga. Não, eu quero falar que a gente não sabe, assim, o que vai vir daí, né? Igual aquela figurinha, né? Não dá para saber, vamos ver o que vem por aí. Não tem muito. Agora, esses dias, um pesquisador veio me entrevistar sobre esses temas, né? E eu percebi, assim, a angústia dele. Mas, Fernanda, o que você acha que vai acontecer? Eu falei, a sua angústia é a minha também, sabe? Nossa. Mas, né, não sei, assim, em relação a quando o tema da decolonialidade virou uma grande moda, né? Sim. Tá. Virou uma grande moda, né? Tem até um livro, aquele livro Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Depois eu posso te passar. A introdução fala, né, bastante sobre isso, né? Bom, falar de decolonialidade, né, estando afastado da luta, né, por parte dessas pessoas que estão sendo ditas, né? Exatamente. É uma moda, né? É uma moda. Eu lembrei agora do Luciano Dias, um psicanalista que fez pós-doc aqui comigo. Uma vez a gente estava numa discussão, assim, no Marginalia, né, num debate, e aí eu achei tão interessante, ele evocou, assim, a frase, né? Isso não é para quem quer, para quem pode. Não é? Não tem essa expressão? Isso aí não é para quem quer, para quem pode. Que, aliás, é horrível, né? E aí ele falou, gente, olha os corpos que estão aqui, né? As trajetórias e tal. Não é para quem quer, simplesmente. Não é para quem pode isso aí, vamos que vamos, né? É para quem precisa. Perfeito. É para quem precisa, né? O Nego Bispo também fala sobre isso, né? Quando ele diferencia necessidade de importância, né? Eles querem pessoas necessárias, né? Não pessoas importantes, né? Perfeito. Mas acabei esquecendo o que eu estava falando. Não, sem problema. Estamos em livre associação e eu acho que isso que você falou tem a ver com essa pergunta que o Gedeon trouxe. Por exemplo, né, um determinado campo na psicanálise francesa que pensa a frequência das sessões 3 vezes por semana de sessão de psicanálise. Como é que pensa isso na psicanálise brasileira? De novo, trazendo essa problemática atravessada pela classe, né, Fernanda? Assim, eu vejo isso na clínica lá da UFMG, tipo, gente que não tem dinheiro para o ônibus. Entendeu? Mas que precisa... E que nem chega na universidade, né? Porque você está falando... Não tem, porque tem esses que chegam à universidade, mas a gente precisa lembrar que a universidade pode ser bastante hostil, inclusive, né? Claro. Em termos de enquadre, em termos de circulação pelo território, né? Quem que vai dispor de um tempo, né? Enfim, de circular pela cidade, né? Para chegar na universidade, a nossa aqui, poxa, na Zona Sul, né? Exato. Então, pensar isso, esse tipo de coisa, né? Não, tem que ser 3 vezes por semana, né? Tipo, é esse tipo de abertura, né? Então, quando a gente começa a pensar nisso, e aí a gente lembra da elasticidade da técnica, né? Uma ideia do Ferenczi tão importante, né? Isso tem a ver com a elasticidade. Então, por exemplo, eu acho que é um exemplo ótimo, assim, de uso decolonial, né? De um pensador judeu, né? Europeu, branco. Sim. Né? Então, tá lá o Ferenczi com todos esses qualificativos, né? Mas que a gente pode usar, a gente pode dizer, porra, esse cara tá pensando na elasticidade da técnica de uma maneira muito ética, já na época dele, para acolher pacientes gravíssimos que jamais seriam acolhidos pelo método ortodoxo, né? Então, se a gente vai lá, por exemplo, e pensa num projeto de extensão e coloca uma cadeira na praça, sabe, de uma comunidade, né, e cujas pessoas que vivem ali jamais chegariam, né, num consultório da Zona Sul, né, nem na universidade, né, nem em lugar nenhum, a gente muda, né, e a gente faz a elasticidade funcionar, por exemplo, a partir dessa perspectiva decolonial, né, entendendo que o dispositivo psicanalítico é um dispositivo terapêutico que pode ser estendido, né, a essas populações que não é o sujeito branco ali que está pensando fora, supostamente fora da classe, da raça, do gênero, etc. Até porque, né, e aí por isso que me ocorreu essa formulação como uma clínica da rua, porque, assim, é bem comum a gente acabar caindo nesse campo de discussão, né, Fábio? A comunidade, porque... as problemáticas, né? Eu gosto muito, assim, do que o coletivo Perifanálise produz nesse sentido, né? Olha, aqui na Quebrada o povo está falando de amor. Ótimo. De onde vocês tiraram, entendeu? Que o povo está sofrendo de Édipo de amor só lá no Leblon.
Perfeito. Sabe? Então, assim, essa ideia de uma clínica da rua, né, aberta a improvisos, aberta à elasticidade, né, já que você trouxe o Ferenzi, aberta, é isso, né, os improvisos, a ginga, né, onde quer que ela se dê. Principalmente lá, porque está precisando. Principalmente lá no Alto Leblon, sei lá, né, onde sei aí, Santo Antônio, Santo Antônio aqui, Savassi, exatamente. Então, assim, uma clínica da rua, né? Quanto ao uso, né, a deglutir aí, o devorar o Ferenzi, sei lá, o Laplanche, quem quer que seja, né? Vamos que vamos, né? É territorializar essas teorias, né? E me ocorreu assim uma imagem, quando eu estava escrevendo um dos textos de divulgação do livro, né? Me ocorreu a imagem do pedestal, justamente, que você citou aqui, né? Porque, assim, de fato, eu acho que dá para a gente dizer, até em função da situação da psicanálise na França, que as epistemologias eurocentradas estão saindo do pedestal, estão sendo tiradas do pedestal. E aí, por vezes, vendo assim algumas coisas que são produzidas aqui no Brasil, eu fico pensando, gente, mas estão tirando essas epistemologias eurocentradas do pedestal para quê? Para ocupar o lugar que antes elas ocupavam no pedestal? E aí me veio essa ideia, né, de dar um chute nesse pedestal para que ele vire aí uma mesa, né, a qual a gente vai se sentar, todo mundo, né, ou quase todo mundo, né, é Ferenzi, é sei lá mais quem, é Derrida, né, é Lélia Gonzalez, para fazer uma roda de samba. Perfeito. A roda. A roda. E não a verticalidade, tem a ver com a pergunta que a Jéssica está colocando, né? Que tem uma verticalidade nas instituições psicanalistas, na verdade, em todo lugar, né, Fernanda? Assim, a verticalidade parece, é como o poder se organiza, né? Então, é isso, né? Assim, como é que a gente se mantém estudando, né, com esse obstáculo? Tentando fazer roda, né? Tentando pensar efetivamente, assim, mecanismos metodológicos, mesmo falando de, mais uma vez, pragmaticamente, metodologicamente, né? Como fazer a roda chegar, né? E colocar a cadeira na praça, fazer programa de extensão aberto, público, que chegue nas pessoas, a prestar atenção em como que a gente fala, né? Para quem que a gente quer chegar, né? Achar que tá tudo bem, né? Se esses saberes que chegam interrogam os saberes que foram canonizados na história do movimento psicanalítico. Perfeito. Né? Me lembrei aqui do grupo, atualmente, já tem uns anos, né, que a supervisão, a equipe clínica do Marginalia atende em grupo mulheres, né, grupos de mulheres. E aí, ainda mais atendendo em grupo, né, eu percebo assim, muita angústia por parte das estagiárias, né, quando elas estão chegando, e também da minha parte, né, no início eu ficava muito angustiada, agora eu fico menos, mas às vezes mais também. E por quê? Porque o que circula, né, no imaginário, o que circula como prática no campo psi é o modelo lá privatista ambulatorial no 1 a 1, né? Então isso traz uma angústia a mais. E aí elas lá muito angustiadas, a gente no início lançava a mão do que a gente chamava de dispositivos. Vamos levar uma imagem, vamos levar uma música, né, para as mulheres discutirem, o que é ótimo, né? Até hoje, de vez em quando, a gente lança a mão desses recursos, né? Mas teve uma mulher maravilhosa que deu um cala-boca assim, né, na gente, falou assim: gente, para com isso, né? A gente pode fazer assim, a cada dia a gente chega aqui e vocês perguntam para a gente, qual o BO de hoje? Tipo, fizeram com Freud, a histérica lá com Freud. Cala a boca, Freud, me deixa falar. Exatamente. Né? Então, a verticalidade. Você falou, só queria fazer um apontamento, né, a partir da pergunta e do que você falou. A verticalidade está em todo lugar. Está em quase todo lugar. Né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, nos laços, né, que existem, né, que persistem numa escola de samba, não sei se essa verticalidade do argumento de autoridade, tal como a gente vê no campo psicanalítico, né? Grupos reunidos em torno de uma figura, né, e que ficam ali repetindo o que a figura disse, né, sem um exercício mesmo, né, de parar para pensar e sentir as críticas, né? Na escola de samba a gente tem, por exemplo, a importância da velha guarda, né, das pessoas mais velhas que são super respeitadas,
né? A importância do casal de mestre-sala e porta-bandeira, do próprio pavilhão, né? Que é carregado, que é como a gente chama a bandeira, né? Que leva as cores da escola. Mas não é, o próprio pavilhão, né? Não é ostentado dessa maneira fálica. Né? Esses símbolos, eles não são adulados, né? Tal como a gente vê em algumas produções, né, do campo psicanalítico. No fim das contas, está todo mundo sentado à mesa. Perfeito. Né? Muito legal. Muito bom. Última pergunta, estamos chegando no fim da nossa conversa, infelizmente. O Sandro coloca que ele sente muita falta de pares negros, né, na psicanálise, para trocas, supervisões. Vocês acham que a psicanálise brasileira pode mudar esse cenário? Como usar esse espaço de transmissão nesse sentido? Espero que sim, né? Já estamos aí, né? Eu não sei como é que... Bom, enfim, né? Não sei como é que tem sido aí para você, Fábio. Aqui, né, por exemplo, tem um grupo, Travessias, em psicanálise, que tem doutorandos, mestrandos, né, que eu orientei, mas não pertenço ao grupo, eles têm a autonomia, que tem, por exemplo, né, dado bolsa sistematicamente para os grupos de estudo, para supervisões. Mais uma vez, eu quero pensar em coisas pragmáticas, grana, dinheiro, rede. Então, se um grupo, por exemplo, né, que tem formação na UFMG, doutorado, mestrado, etc., abre vagas para, né, seja online, presencial, para grupos de supervisão, grupos de estudo, né, para pessoas negras, eu acho que isso é, na prática, né, uma maneira de ir lá e quebrar essa verticalidade também, né? Difícil também, a gente tem muitas variáveis, mas eu acho que isso é uma das coisinhas pequenas, né, que a gente pode mudar esse cenário, assim, de espaço para troca, onde pessoas negras estejam mais, né, convidadas, que sejam efetivamente indicadas, né, como referências, etc. E de interlocução mesmo, né, dos saberes que são produzidos, né? É isso, né? Eu tô aqui me repetindo, né, falando dos saberes, dessas epistemologias, né? Porque também não adianta, né, me parece, assim, ou não adianta no sentido de uma transformação de mais envergadura do campo, né, como a gente colocou aqui, né? Ter essas pessoas, falar de ginga, falar de não sei o quê, que quer que seja, né, sem que ocorra efetivamente uma reviravolta epistemológica, porque a gente pode fazer tudo isso mantendo, né, estratégias aí de tentativas de embranquecimento. Sim. Né? Eu me lembrei agora, enquanto eu falava, novamente do Emiliano, né, Emiliano de Camargo Davi. A gente estava discutindo a questão da moda, né, decolonialidade como moda. Sim. E aí me veio uma figura, uma imagem que é muito ruim, né? Aliás, já foi usada em outros contextos de uma forma muito ruim, uma certa onda, né? Uma onda que chega tardiamente no campo psicanalítico, né? Que deixa aí as suas marolas, né? Não marolas no sentido daquilo que perde apenas, né? Do que perde força e que daqui a pouco vai se esvair, né? E aí o Emiliano lembrou de um samba, Acabou Meu Pai, né? Se eu não me engano, esse samba é do Zeca. Acabou Meu Pai, em que tem um verso, é a marola que vira o mar furioso. É a marola que vira o mar furioso, né? Então, acho que é uma boa frase aí. Muito bom. Terminamos com samba. Isso. Fazendo convite para mais samba. Abrir a roda. É um trabalho muito difícil, né? A gente está lutando contra coisas enormes, né? Assim, redes de poder, né? Muito institucionalizadas, cristalizadas, né? Que tem a ver, como a Fernanda falou, com gênero, classe, raça, enfim, é difícil a luta, mas trabalhos como esse aqui, desse GT, que tem muito orgulho de fazer parte, publicado pela Devires, Psicanálise Brasileira, organizado pela Fernanda Canavês, com quem eu conversei, e o professor Joel Birman, nossa referência aí também, no grupo. Tem trabalhos, gente, eu acho que são quase 20 trabalhos, não cheguei a contar. 24, eu acho. 24? Não, são 24 autores, né?
Eu acho que E 14 ou 12 ensaios. Agora isso. eu tô na dúvida. São muitos. Então, assim, vale a pena. Textos do Joel, do Emiliano, que, né, a gente citou aqui, que foi uma presença muitíssimo importante para a gente aprendeu muito. Enfim, todo o grupo, né, do GT, que vai se reunir, aliás, né, daqui a 2 anos. Ano que vem. Sobre a psicanálise do comum. Psicanálises e o comum. E o comum, no plural, psicanálise e o comum, que foi um tema aí que a Fernanda inventou, dessa cabeça brilhante dela, e eu tenho que descobrir agora o que é o tal do comum, entendeu? Que ela vai me dar mais essa tarefinha. Tá aqui, Psicanálise Brasileira. Comprem, eu deixei o link na descrição do vídeo, vai estar no podcast para quem ouviu, vai ouvir também. Fernanda, mil vezes obrigado por trabalhar no sábado, por brindar a gente, né, com essa saber alegre que você tem sempre, né, e que eu admiro tanto. Então, muito obrigado. Valeu demais. Obrigada, Fábio. Obrigada a vocês, obrigada pelas perguntas. E é isso aí, bora sambar. Vamos sambar. Um beijo. Beijo.